Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separam as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 295 e minguando até 995 dias, 5 de outubro de 2024. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Nos blogs anteriores, eu estava falando a data de uma forma errada. Peço que vocês considerem isso, ok? Muitas das vezes, né, eu não tenho essas condições de estar analisando todas as coisas ao mesmo tempo. Às vezes é assim. Eu procuro fazer ela de mais forma, numa forma mais natural possível, para que chegar todas as dificuldades, todas as dificuldades, para que tudo isso fica bem claro de todas as formas, né? Todo que vê Deus do início desse canal, Deus do princípio até aqui, são coisas que foram criadas dentro dos meus limites, aonde eu posso desenvolver isso dentro do blog diário até então. De outra forma, para aqueles que não estejam satisfeitos, eu quero lhe dizer que eu não sou burro de carga de ninguém. Todas as pessoas devem se responsabilizar e ter consciência em tudo que elas estão se movendo, né, de uma forma certa ou errada, né? Mas até então quero que vocês compreendam que tudo isso vem de uma forma natural de conhecer uma coisa e outra. Não é o meu caso de estar me mostrando além daquilo da minha capacidade física e emocional. Eu tenho as minhas responsabilidades social nesse exato momento como um cidadão comum. Então, vocês entendam dessa forma, tenho as minhas responsabilidades familiar, com o meu trabalho no dia a dia, e às vezes as coisas ficam dessa forma, e é bom para que vocês compreendam isso de todas as formas, ok? A mensagem, ela vai chegar de uma forma ou de outra, mas vocês se conscientizam das suas formas, se mantém consciente naquilo que você mesmo possa desenvolver. Não é preciso de vocês ficar esperando por um corpo emocional que vai resolver as coisas, não vai. Cada um deve o seu respeito, a sua consciência no seu lugar. Até então, é isso que eu tenho a lhe dizer. Eu adotei esse título, Demônio, né? Eu quero que esse gráfico eu estava tendo feito ele bem no início do canal, quando eu lancei esse canal, né? E esse gráfico ele explica muitas coisas. Para hoje eu vou entrar nesse contexto demônio, aí eu quero que vocês compreendam isso de todas as formas, mais uma vez voltando a relembrar o que foi dito, ok? Esse gráfico ele vai aqui é o interior do corpo, certo? Antes do sacrifício do corpo vivo, né? Aqui é um milênio, 2 milênios antes do sacrifício do corpo vivo. Antes do sacrifício do corpo vivo é Cristo, e depois do sacrifício do Cristo, depois do sacrifício do Cristo é anticristo. Antes é Cristo, depois é anticristo. Aí o que que acontece? Aqui é 1 milênio, mais 2 milênios antes, 1 milênio mais 2 milênios depois, certo? Aqui nós vamos entrar no amanhã, no amanhã do 6º milênio, e vamos atingir o final do 7º milênio, dando um total de 2 milênios antes e 2 milênios depois, ok?
Por que que eu estou falando isso? Vamos entrar num contexto, né, sobre os demônios, né? O que que acontece? Esse gráfico aqui, quando ele está dentro do Cristo aqui, ele se torna, quando ele é anticristo, ele se transforma, esse espírito se transforma em uma imagem, esse espírito do relacionamento social. Se ele estiver saindo, ele vai transformar uma imagem. Se ele voltar de uma forma consciente, ele vai ele vai formar um corpo de um corpo comum. Se ele voltar consciente, ele vai ser de uma forma de um corpo comum e vai estar sendo gloriado com Cristo. Antes aqui ao interior do corpo, apresentando a palavra da vida, certo? E aqui que era para ser o corpo gloriado com Cristo, todo mundo sendo gloriado com Cristo, transformou o anticristo, depois do corpo do anticristo. Aí o que eu quero que vocês entendam? A forma do anticristo é uma forma que Deus tem para relacionar a corrupção das pessoas, para trazer ela para Cristo, para que ela receba um juízo. Não se escandaliza, né, sobre a expressão, segue os seus caminhos, ok? Até então, eu quero que vocês compreendam esse gráfico. Ele é muito explicativo para explicar rápido, sem muitas informações, então isso aqui fica perfeito nas suas consciências. Antes do corpo, ele vai representar o nosso interior do corpo, e depois do corpo, ele vai representar o nosso exterior. Depois do corpo, o nosso exterior de corpo. Por que que eu estou voltando aqui? Muitos influências, eles estão levando essas confusão, opiniões emocionais. Por que que Deus criou o anticristo para ter uma estrutura sobre a astronomia, sobre a flora, sobre a fauna? A Bíblia significativa, ela explica isso, a astrologia, ela explica isso para nós relacionar isso, para nós não termos necessidade de relacionarmos as nossas opiniões ao público, as nossas opiniões. Não interessa. Ah, por que que eu estou dizendo isso? Olha, às vezes você vai dar um conselho para um casal, certo? Tem gente que vive muito feliz, simples, na simplicidade, muito feliz, né, certo? Quando a gente leva uma ideia, uma opinião daquilo que eu desejo para mim, eu vou contaminar o meu relacionamento social com aquela opinião, com aquela influência. Automaticamente, ninguém vai viver sobre a opinião do outro, porque eu estou dentro da minha casa, né? Vivo em união com uma pessoa. Às vezes ela deseja uma coisa, às vezes a mulher, a esposa de outra pessoa deseja uma coisa. Mas quando a influência vem, esses quatro casais, eles começam a entrar em conflito. Eles vão começar a falar, ah, fulano faz isso, aí o outro não faz. Eles vai deixar de ter esse relacionamento de corpo unificado de dois a dois, duas consciência emocional se conectando para pegar uma ideia de uma influência. Você entende que essa ideia da influência emocional, ela é muito negativa, ela leva muito prejuízo aos outros corpos, ela leva um prejuízo muito significativo. Ninguém, os seus desejos, eles são únicos. Você, né, sente prazer quando está com a pessoa de várias formas. Não significa que eu tenho que fazer que o outro faz para que eu seja feliz. As inconsciências, ela toma isso como uma coisa ideal. Ela vai dizer, olha, fulano de tal não faz isso para mim, né? Meu marido não faz. Aí eles vai gerando vários conflitos sobre essas ideias e vai começando a relacionar a emoção de um do outro, vai ficar muito bagunçado, ok? Vamos entrar neste contexto. Eu já vou expressando eu vou abrir esse blog diário expressando uma formalidade. Até então, vamos começar com este contexto. Vamos abrir este blog diário. Então vocês compreendam que uma influência emocional não tem nada a ver com uma formação de Cristo. Não tem nada a ver com a formação de Cristo, a criação, a astrologia, a fauna, a flora dessa Bíblia significativa linda que eu amo tanto, né?
Porque hoje nós podemos perceber que ela é o juízo do perverso. Eu não preciso pegar um corpo emocional, muitas das vezes, e explicar para ele como que eu tenho que viver. Eu tenho que fazer uma leitura da Bíblia e passar para eles a informação básica e daquilo, ser o mais simples possível para você não levar uma influência emocional para o corpo. Isso vai ter muito prejuízo quando o corpo vier fazer isso. Vamos lá. Primeiramente, eu quero lhe dizer que eu mesmo não sou uma influência, pois eu mesmo sou filho da perdição. E se quiser seguir a mim, negue a si mesmo, porque que por que eu estou dizendo isto? É por causa das influências negativas. E como há muitos mentores de corpos estão parando de construir para dar lugar à sua própria emoção, para dizer um para o outro o que, com quem, para dizer um para o outro com que lugar ele deve estar e com quem ele deve estar. E como há muito, tem uma influência emocional e pensa na postura que está e, e pense na postura que está e como chegou até este poste e lembra de como chegou, tá? Lembre como chegou, pois a mim mesmo eu já passei por toda esta humilhação no corpo. E, e sei o que eu penso e sei o que falo, para que não pense que esta vida é a minha vida, mas antes é de vós outros que transcendem a palavra de Deus, criando estruturas emocionais para seres emocionais, usando ideologia do sexo. Entretanto, eu não sou aquilo que querem que eu seja. Eu não sou aquilo que querem. Eu sou o que sou. A minha consciência é limpa para mim mesmo e não para um e não e não porque querem que ela seja limpa. O que eu quero que vocês compreendam? A princípio, quando a gente dizemos que as influências emocionais elas não constroem nada. O que constrói são as estruturas que foram criadas para este tempo. As estruturas, né? Quando a gente vem a relacionar isso de uma forma emocional, nós vamos entender que cada um tem a sua forma de pensar e de agir. Entendendo isso, nós não podemos aplicar as nossas emoções a outros corpos, ok? E é por isso que Deus formou o anticristo. Você vê que tudo que vai para fora do corpo, ela vem negada. É para que as pessoas não aceitem um corpo emocional no lugar de Deus. O anticristo serve para ausentar essa ideia do corpo emocional que fique no lugar de Deus. As pessoas, quando ela vai dizer, neste tempo, quando ela vai dizer de si mesmo, ela tem que entender que ela está sendo negada, porque essa estrutura, ela foi criada para ser negada, porque Deus, ele vai ter o seu reino em Cristo através de corpo consciente. Vai ter o seu governo Cristo através de corpo consciente. E cada um vai cuidar da sua vida pessoal, do seu espaço, do seu trabalho, a sua produção, a sua esposa, a sua família. Vai ser para ter responsabilidade sobre essas coisas. Não é para vir ter responsabilidade sobre a família do outro, sobre o que ele faz, o que ele deixou de fazer. Não me importa, não interessa, certo? A minha vida, ela é uma ideia íntima entre eu e Cristo. E se muitas das vezes eu fazer disso uma exemplificação, eu vou estar levando ideias emocionais, vou parar de construir o reino de Deus, vou parar de fazer essas construções para mim levar uma ideia emocional minha, uma estrutura que eu estou criando emocionalmente e que não vai dar certo, ok? Vocês compreendam tudo, né, da sua forma, ok?
Outra coisa, né, eu tinha dito no conselho: "Pois a mim mesmo eu já passei por toda a humilhação no corpo, e sei o que penso e o que falo". O que que eu quero dizer com essa expressão? Todos nós que somos missionário no corpo, a gente somos limitado emocionalmente, certo? Emocionalmente e financeiramente. Nós alcançamos um recurso econômico, tudo isso, um poder econômico com a permissão de Deus, para a gente ter uma estrutura. Tirando isso, eu quero que vocês entendam que todas as nossas emoções, todos os nossos atos, sendo ele missionário, não são controlados aqui, ó, no Cristo, nas emoções. Se ele, muitas das vezes, ele trouxe uma coisa grandiosa, vocês têm que entender como que vocês adquiriu isso e pensar se isso foi de uma forma correta. E se por alguma vez você dizer assim, né, você vê às vezes seu filho, às vezes sofrendo necessidade de alguma coisa, né, e você não ter o dinheiro para comprar, pensa se você faria a mesma coisa do início ao fim. Certo? Quando você chegar nessa ideia de ser exaltado, pensa, olha para trás e pensa no que você passou no início. Aí você entende, você vê o seu filho te querendo, a sua filha querendo alguma coisa para um alimento, você não ter condições para você comprar esse alimento, pensa se seria a mesma coisa. Se nós estaríamos fazendo esses mesmos trabalhos, certo? O que eu quero dizer? Se nós alcançamos esses poder econômico, Deus deu as condições para nós trabalhar isso, nós temos que fazer isso de uma forma consciente para nós, nossa intimidade com Cristo, porque se você disser: "Olha, eu serei a mesma coisa", isso significa que você está sendo uma pessoa uma pessoa que serve, né, de uma forma graciada, sem muitas das vezes envolver a situação do capitalismo. Você não está naquele ministério, não é só porque o capital. Porque o que que acontece? Quando nós temos umas condições financeiras, quando Cristo dá para nós esse poder econômico, ele nós temos que trabalhar isso na sociedade de uma forma consciente, porque se nós não trabalharmos isso consciente, ela vai comprometer muito os nossos estado físico e emocional. E é por isso que a gente leva esses conflitos para fora, para que a gente possamos relacionar essas ideias lá fora. Ou seja, se você realmente faria tudo o que faz sem o poder econômico, significa que você realmente é um servo, né? E entenda isso de todas as formas, todos os missionários passam por um processo, alguém começa de uma forma humilhada, outro já começa de uma forma exaltada. Se você se exaltou nesse tempo, você foi exaltado de uma certa forma, pense como você adquiriu esses recursos, certo? Pense nisso. Se isso, olha para trás e vê se tudo isso que você fez foi uma coisa correta, foi uma coisa certa, é o que você quer para uma sociedade. Comece a analisar isso. Então você vai compreender a si mesmo, certo? E nesse tempo você vai ter uma condições, você já vai ter uma visão boa. Eu estou falando isso para que você se conscientize de todas as formas. Vou repetir esse texto, né? Que eu quero formalizar ele no princípio e formalizar ele no fim, porque eu vou abrir esse blog diário, né, com esse título Demônio, eu vou falar tudo, daqui para frente eu vou falar todos os blogs diários que eu vou produzir partes e partes dentro desse título Demônio, ok? E esse contexto é muito importante. Vamos lá. Primeiro eu quero lhe dizer que eu mesmo não sou uma influência, pois eu mesmo sou filho da perdição. E se quiser seguir a mim, negue a si mesmo, porque eu estou dizendo isso. É por causa da influência negativa. E como há muitos mentores de corpos estão parando de construir para dar lugar à sua própria emoção, para dizer um para o outro
com que lugar ele deve estar e com quem ele deve estar. E como há muito tem uma influência emocional e pensa na postura que está e como chegou até este poste, até essa altura que você chegou. Pense nisso. Lembre de como chegou, lembre de como você chegou até esse poste, até esse alto nível. Pois a mim mesmo eu já passei por toda esta humilhação no corpo, e sei o que penso e sei o que falo, para que não pense que esta vida é minha vida, mas antes é de vós outros que transcendem a palavra de Deus, criando estruturas emocionais para seres emocionais, usando ideologia de sexo. Entretanto, eu não sou aquilo que querem, eu sou o que sou. A minha consciência é limpa para mim mesmo, e não porque querem que ela sejam limpa. Vou fazer mais parte deste título. Peço a vocês que acompanhem. Inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo e tome consciência em tudo que está sendo dito. Essa linda Bíblia significativa que eu amo, da mesma forma que hoje ela está para juízo dos perversos. Se vocês pegar o que eu digo e entender que está tudo aqui para vocês, no relacionamento todos, então vocês vão ter consciência de tudo que eu estou falando, de como eu estou relacionando isso, fazendo o movimento para fora, entregando as coisas tudo para fora, para Cristo, para que Deus, para que, para que os corpos de Cristo tenham se gloriado. Então, o meu corpo, o meu trabalho missionário, ele vai para fora. A minha vida pessoal é uma coisa. O meu trabalho, a minha obra é outra coisa. Minha vida pessoal é uma coisa. O meu trabalho já é outra coisa. Vai para fora. Vai se responsabilizando todo mundo. Vai entrando com seus corpos em juízo. Se vocês fez o bem, que bem será. Se vocês faz o mal, entre no juízo pelaquilo que vocês fazem dentro da sociedade. Toma ciência de tudo e entenda que Deus, ele não dorma, ele vai levar isso em suas consciências, vocês querendo ou não. Se inscreva no canal e sinaliza esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.